Ó, 11, pensa lá 10 aninhos de positivo. idade. Ah, Tu tem um lado positivo. Não é rosa. não é rosa. Não é rosa, não é de pluminha. Não, é vermelhinho só. Não tem anteninhas, né? Que hoje em dia não tem essas cores com orelhinha de gatinho, essas coisas, né? Você nem brinca. Mas vamos lá, Cauê, já demoramos demais. Não, vai. Vamos. É, o Alan mandou aqui até sobre variedades de treino, né? Variáveis de treino, sobre drop, Caramba, a gente vai. isometria. O Alan quer que a gente fale de treino, né? A gente pode até Né? brincar e falar, né? Mas. é, Ah, ele falou aqui, vocês dois são feras, top. Ih, Vamos falar do assunto. Voltou, voltou. Tá me ouvindo? voltou. Tô ouvindo. Tá perfeito. Aí, ó. Ah, o Alan falou, tá lindo, Fernando. Ah, Ah, o meu pai perguntou se pode usar os halter barra que eu comprei. Não, tem que ser old school. Ih, pelo jeito a internet tá meio ruim. Vamos, vai. Pelo jeito. Ih, vai estabilizar. Será? Voltou? voltou, Voltou. voltou? Voltou. Vamos Então, lá. vamos falar um pouco então, sobre a questão das academias estar fechada? É, as academias fechadas foi um impacto social. Nós aqui no Brasil somos um país que temos uma população ativa que faz academia, não só academia e esporte, né, faz atividade física, e clubes fecharam, academias, fisioterapia, para quem estava fazendo tratamento ortopédico, pós-operatório, ou pacientes que tinham doenças crônicas degenerativas que precisavam de manutenção de tratamento, também ficaram por 2 ou 3 meses com esses locais fechados. Então, o impacto social foi muito grande, Cauê, muito grande. Né? Eu vi muitas pessoas assim que precisam, no caso, precisa mesmo da academia aí, ficando sem, e infelizmente não tem o que fazer, né? E aí veio aquele decreto nacional e o Estado de São Paulo não aderiu, né? Mas eu sinto falta e ao mesmo tempo concordo até de não funcionar, mas é muito complicado, né, doutor? Então, sabe o que acontece, Cauê? É muito difícil você opinar o que está certo e o que está errado. Ninguém está sabendo. Os médicos, os cientistas, virologistas estão batendo a cabeça. E a gente nunca teve algo parecido, pelo menos nos últimos 40, 50 anos, e a última vez que a gente teve, a nossa sociedade era completamente diferente, completamente diferente. Então, mesmo que a gente leia como é que foi os estudos da gripe espanhola, o que aconteceu, o que não foi feito, o que foi feito, aplicar isso hoje na nossa sociedade é completamente diferente. Completamente diferente. Uhum. Então, ninguém sabia ou sabe ainda o que fazer. Existe a discussão se quarentena realmente é a melhor solução. E a gente fica à mercê de informação de internet. Então a gente realmente está perdido. Ninguém tem 100% certeza do que é certo ou do que é errado, do que a gente fez foi bom ou não. É difícil. E, e você acha assim que tem como essas pessoas, né, no caso, que nem você falou, doenças crônicas, que necessita da academia, com um personal fazendo treinamento em casa, consegue ela, chegar perto do que ela precisava na academia? Será treinando em casa? Pensa uma pessoa com condições baixas, né, uma renda baixa, ela teria só academia, né? Não é que nem, por exemplo, uma coisa que eu acompanho, eu acho muito bacana, você montou todo um estúdio, né, de academia na sua casa. Estou Aí montando quem cada não tem dia essa mais. condição, quem Cada não dia. tem essa condição, né? Ela consegue É, fazer alguma coisa em casa, pensando em doença muito, crônica. muito difícil, muito, muito difícil. Nós temos uma população acima de 60 anos de idade que vai ter uma dificuldade muito grande para conseguir fazer algum tipo de exercício pensando numa reabilitação, pensando numa doença degenerativa como
uma fibromialgia ou uma tendinite de ombro ou problemas no joelho, onde a gente orienta nossos pacientes a fazer algum tipo de mobilização, hidroginástica, pilates, musculação. Então, essa faixa etária mais velha, sem uma orientação, acho muito, muito complicado. Com o tempo, vamos imaginar que a gente fica aí meses, as pessoas vão se adaptar, Inclusive, existem uma linha de pensamento nos Estados Unidos, grande, fitness, onde essa linha de pensamento, inclusive empresarial, acredita que a home gym, ou seja, academias em casa, é uma tendência, vai acontecer um crescimento exponencial de pessoas que vão procurar ter em casa locais de treinamento. Eu só acho que essa teoria não vai ser aplicada para essa terceira idade. Acho que é difícil, né? Eu vejo minha avó, ela para se aderir a essa questão de exercício físico, eu acho engraçado, eu brinco com ela, né? Ela fala, mas eu vou ficar grandona, né? Eu vou ficar musculosa. Eu falo, não, vó, mas você precisa, né? Para melhorar a articulação. E, ó, assim, melhorar a articulação entre aspas, né? Porque minha avó anda na chácara de coque, cara. Anda assim, por metros, assim, e eu não consigo nem andar metade do que ela anda de coque. Prática super... dela. Não, ela baixa de coque, vai mexendo nas plantinhas dela na chácara inteira, né? Estão falando de 2.000 metros quadrados assim na terra, baixada ali mexendo. Caramba, sua avó é uma atleta. Olha, a gente fala a mesma coisa e eu não tô brincando. Mas assim, que nem ela fala, tem também problema no ombro, essas coisas, e precisa do exercício físico, né? Ela, no caso, fazia pilates. E agora não tem mais, né? Aí ela vai pendurar coisa no varal, vem aquela dor. Aí ela vai fazer um exercício em casa com um halterzinho de 1 quilo, não é a mesma coisa, né? Não, não é a mesma coisa. Eles, a terceira idade, eles podem com o tempo sim desenvolver técnicas, aprenderem, mas eles vão ter bastante dificuldade. Então, vai demorar para eles se adaptarem. E eu como tratamento, eu solicito a maioria dos meus pacientes, talvez 100% dos meus pacientes, fisioterapia, e pós a fisioterapia, assim que ele está se sentindo melhor, hidroginástica, pilates ou musculação básico. Eu não gosto da ideia da caminhada, viu? Eu não gosto da ideia da caminhada, não. Agora, em época que está todo mundo isolado, então se você chegar um paciente falando que está sofrendo pela questão sem exercício físico, as coisas, então você recomenda fazer exercício em casa do que a caminhada? Não, assim, se a gente for pensar em relação à quarentena, em relação à caminhada, é outra coisa. Então, vai ser discutido se a caminhada, quem quer que seja, qualquer paciente, tem risco de ter contato com o vírus, o Covid, é uma outra questão, seria algo discutível. Eu não tenho esse receio. O uso da máscara, eu ainda tenho dúvida, porque numa caminhada você tem uma distância entre as pessoas, só que foi aventada a hipótese de um rastro das pessoas que estiverem também fazendo caminhada e a distância que elas poderiam se encontrar, então isso é discutível. Então a caminhada como risco para o Covid é uma coisa, a caminhada como exercício físico é outra. Vamos falar então da caminhada exercício físico. A caminhada como exercício físico, eu costumo comparar que é dos exercícios a coisa mais leve, com menor benefício músculo-esquelético. Menor benefício músculo-esquelético. A caminhada parece que tem um benefício mental, psíquico. As pessoas que fazem a caminhada, elas gostam, elas têm a visão do entorno, faz com que você relaxe, você se sinta bem. Então é um horário de prazer. Hormônio, né? Sim. Do bem-estar. De bem-estar. Não diria nem de hormônio, porque uma caminhada é muito leve. Existe
para liberação mesmo hormonal e tudo, existem outros variáveis no treinamento físico que a caminhada não entra quase nisso. Mas ela é muito bom para a cabeça. Agora, pacientes da terceira idade que têm comprometimento osteoarticular, eu não recomendo caminhada. Não recomendo caminhada. Pacientes hipertensos, diabéticos, eles precisam de um tipo de exercício que vá ter um estímulo osteomuscular, cardiovascular. Então, os exercícios resistidos são os exercícios onde a pessoa faz um movimento com uma maior tensão, onde ela precisa fazer um pouquinho de força, tem um gasto energético aumentado. Esses exercícios, para a terceira idade, são muito, mas muito melhores, é muito superior o benefício para tudo. Doenças metabólicas, diabetes, hipertensão, depressão, como as doenças articulares, as tendinites, as artroses, as fibromialgia. Sem dúvida nenhuma, os exercícios, nós já temos muitos trabalhos científicos mostrando que os exercícios resistidos são uma forma de tratamento muito mais efetivo do que muito remédio que tem por aí. E que nem a questão, então, vamos imaginar que você é o novo ministro da saúde, ó. Quero isso não. Você manteria a parte que a academia seria, então, uma atividade essencial? Academia é discutível. Estúdios, né? Estúdios, né, no caso, né? Que é o... Estúdios. Eu acho que deveria ser diferenciado academia de estúdio. Academia seria um local onde tem muitas pessoas. Então aí é discutível se a gente entrar na linha que é perigoso, que existe ainda um risco de contágio, de pandemia, de sobrecarregar o sistema de saúde. A academia é um lugar que existe talvez um certo risco. Agora, os estúdios que são individualizados deveria ser outra categoria completamente diferente. E parece que mais ou menos é o que eles fizeram. Agora, vai haver uma liberação das academias, mas essas academias que vão ser liberadas, elas vão ter regras interessantes. Já temos notícias, por exemplo, que a Smart Fit, por exemplo, desculpa fazer propaganda, mas a Smart é um exemplo. Ela tá liberado. Mas é um exemplo. E o que me passaram é que ela iria ter regras, e aí quando começaram a me passar essas regras, eu falei, olha, isso aí ficou quase que um estúdio, porque eles vão espaçar as pessoas numa distância de 5 metros, eles vão tem muita máquina nas academias, essas máquinas, uma sim, uma não sejam usadas, eles vão fazer um número fixo de pessoas, tipo 10 pessoas por hora numa academia de 200 metros quadrados. Ou seja, quase que vai ser um estúdio. Essa é a ideia. Álcool, limpar o pé antes, depois, medir a temperatura corporal da pessoa. Ou seja, vai restringir muito, muito. A academia vai... Mas é complicado, né? Porque, querendo ou não, a nossa temperatura, né? Me corrija se estiver errado, mas a nossa temperatura corporal aumenta quando a gente treina, não é? Mas é a hora que você chega, né? Ah, tá. Eles vão medir a temperatura corporal da pessoa, a hora que ela chega. É um dos indícios da síndrome gripal, né? Aumento de temperatura. Entendi. Eu vou ser bem sincero, assim, eu tô bem ansioso para que as academias voltem. Tem um amigo meu de Minas, a academia dele não é essas de franquia, mas ela estipulou mais ou menos assim, 40 minutos cada pessoa, é uma academia pequena, né? Aí 40 minutos a pessoa treina, aí ela tem esse tempo para treinar, ela sai, aí o professor limpa todos os equipamentos que ela utilizou, onde ela passou, aí entra a próxima pessoa. É praticamente agendando o horário que você está falando, que não é meio que estúdio. Assim,
Se pelo menos isso funcionar, aí pelo menos vai aquelas pessoas assim, que realmente precisa e gosta, né, de treinar. Sim, assim, Cauê, eu tenho minhas dúvidas de que isso seja realmente bom. Eu não sei o que te falar, porque uma academia que faça isso, eu não sei economicamente como que ela vai se sustentar. Não tenho ideia, não tenho essa parte. E nem sei se realmente isso evita ou que isso é bom. Existem teorias imunológicas onde o nosso sistema imunológico ele precisa do contato com micro-organismos. E esse contato com micro-organismos é que mantém o nosso sistema imunológico ativo, bom, funcionante. Então, quanto mais a gente tentar proteger pessoas saudáveis, que não são um grupo de risco, teoricamente pessoas jovens que vão em academia, a gente vai estar diminuindo esse. É uma teoria. A teoria diz que podemos estar diminuindo esse sistema imunológico, essa eficácia desse sistema imunológico. Até o uso de máscara é questionável, da necessidade do uso de máscara. Isso é algo conflitante. Nós estamos no meio de algo que nós nunca vivemos. Hã? Eu nunca esperei que isso poderia acontecer. Então, gente, ninguém esperou. A gente está no meio de algo totalmente inédito. Então, se questiona em alguns meios científicos se a gente deveria mesmo continuar usando máscara ou não. Isso eu estou falando de pessoas saudáveis, pessoas que não são grupo de risco, que a gente pensa, quando pensa em imunologia, em uma teoria que, dependendo do número populacional que tiver contato com um determinado vírus e que desenvolva o anticorpo para aquele vírus, a gente vai estar bloqueando a transmissão. Então, é uma das coisas que se preconiza. Então, a gente evitando que pessoas saudáveis, que não são de risco, tenham contato, a gente não vai estar fazendo essa imunização populacional. Então, eu tenho uma certa dúvida sobre isso. Não quero levantar polêmica, mas a verdade é que a gente só vai ficar mesmo tranquilo quando, eventualmente, se aparecer uma vacina efetiva que realmente funcione. Antes disso, é complicado. Até voltando à questão da caminhada, né, o povo evitando tanto isolamento, mas assim, exemplo, eu moro aqui no Jardim Caçapava, né? E eu vejo, putz, é muita gente caminhando ao mesmo tempo. Então, tipo, para que adianta vocês ficarem em casa, vocês estão e aí vai caminhar, porque não tem academia e tá todo mundo caminhando na avenida, né? Eu não sei se é impressão minha, mas as pessoas, depois de um certo tempo, eu acho que ficaram de saco cheio. Ficaram de saco cheio com a tal da quarentena. Tá todo mundo saindo para a rua. O que não está acontecendo é trabalho, fábrica, empresa, mas as pessoas estão indo para a rua. Elas estão saindo, elas não estão aguentando mais ficar em isolamento. Não sei se é impressão minha, mas é o que eu tô vendo. Eu compartilho disso, porque é um absurdo, né? Assim, estamos falando aqui na parte de exercício físico, mas eu vejo também, exemplo, o bar do Claudião em Caçapava tá lotado de gente. O Claudio vai ficar bravo com você. Ou é propaganda, né? Vai todo mundo lá pro bar do cara. Vai Aqui, todo mundo lá pro bar do cara. ó, Betina, na verdade o isolamento só adia a contaminação. Se Então, mas. seguir o que você falou, assim, até a gente tá comentando, o povo se isolou por 2 semanas, aí não aguentou mais, agora todo mundo saindo pra rua. E Não, nem já outra foram mais coisa. de 2 meses. Foram mais de 2 meses realmente de tentativa de isolamento. Tentativa, E porque não, eu nem vejo aguenta mais. a prefeitura tenta fechar as academias ao ar livre, eu falo isso tanto de Caçapava, Taubaté, São José, Jacareí, que eu vi. Eles passam aquelas faixas, tenta impedir que as pessoas
vá treinar e eles tiram, né, as fitas para poder usar equipamento. Então, até onde, né? Que nem hoje eu tava vendo o gráfico, aumentou de ontem para hoje 10 casos confirmados de Covid, né? Foi aqui em Caçapava? Foi aqui em Caçapava. Então, mas a gente em Caçapava tá tendo um número de casos baixo, porque existe um número esperado de casos. Caçapava estava com muito pouco, ou é impressão minha? Comparado, é que tem que pegar a ideia, né? Vamos imaginar, exemplo, eu trabalho em Jacareí, lá na prefeitura. Lá nós estamos com 260 casos confirmados. Temos 230 mil habitantes. Aí você pega Taubaté, que tem 280 mil habitantes e tem 200 casos confirmados. A gente pega uma média igual. Só que Taubaté está tendo menos curados por dia do que Jacareí, mesmo o número sendo mais alto. Agora, Caçapava está com 46 casos confirmados e 33 curados. Então, querendo ou não, meu acompanhando pelo menos os casos, eu vejo que Caçapava ela está controlada. As pessoas, incrível que pareça, elas estão se isolando e essa questão do espaçamento delas quem está ficando contaminado está ficando contaminado sozinho por alguma coisa que ela saiu e tocou e não se aglomerou depois logo em seguida. Então, mas essa é a Interessante. diferencial que eu vejo entre, né, comparando duas cidades grandes perto de Caçapava, que é uma cidade pequena, consideravelmente, né? Eu vou te fazer uma pergunta. Qual é o número de testes que é feito em Jacareí, o número de testes que é feito em Caçapava e o número de testes que é feito em Taubaté? Eu não consigo afirmar na questão Caçapava e Taubaté. Mas. O que é? 56, corrigindo. Não é 46, é 56 em Caçapava. Mas a cartilha do Ministério da Saúde vem que a gente não tem teste suficiente e obriga a fazer os testes, infelizmente, apenas em agentes da saúde e pessoas que estão internadas com um quadro grave, né? Então, essas pessoas, elas são realizados os testes. Agora, quem está em casa e apenas sentiu algum sintoma, um pouco de falta de ar, elas não estão recebendo o teste, né? A não ser que ela faça o particular. Aí ela tem que reembolsar e pagar os R$ 250, que tá mais ou menos, né? O teste É, esse é, particular. o- é- esse é o problema dos números. A gente só vai realmente saber os números verdadeiros ou estimativa e ver onde a gente errou daqui a um bom tempo. Então, existe uma diferença municipal entre Caçapava, Taubaté e São José, que não é só numérica. Número de testes do Sistema Único de Saúde nosso, como é o Hospital de Caçapava, como é o Hospital de Taubaté ou de São José, o número de médicos para fazer o diagnóstico, para fazer a notificação, tudo é completamente diferente e desproporcional. Então, pouco vai ajudar para a gente ter realmente uma ideia do que está acontecendo, olhando esses números, por enquanto. Uhum. É uma base que a gente pega para poder, na questão administrativa, ver se libera alguma coisa ou não. Infelizmente, a gente tem que ir supondo, trabalhando com certos números e acreditando, porque incrível, é parte cultural do Brasil, infelizmente, mas tem essa parte de democracia, enfrentamento, né? Não, a parte de democracia não é, infelizmente, mas o povo fala mais alto aqui, e se o povo quer sair para a rua, como que o governo vai impedir, né? Que a gente vê os outros países que, começou algum caso, então vamos isolar as pessoas, vamos fechar essas pessoas para não se intrometer, não sair para a rua. Aqui a gente, infelizmente, no Não Brasil a gente não consegue. consegue ter esse controle, né? Então as pessoas, elas saem para a rua, a gente não consegue impedir que ela saia, né? Não tem como, assim, ordenar o exército sair para a rua, ó, impede que todo mundo saia da casa. Isso a gente não consegue pela questão da democracia, né? Que também é um fator excelente que o Brasil tem, né? De ter essa democracia. Mas você vê Itália, vê Espanha, colocou o exército na rua e falou, ninguém sai. Impediu que todo mundo saísse, né? Isso a gente não consegue fazer aqui. Não, aqui não é possível. O exército vai falar.
pessoal que não vai se. Mas eu não sei se é esse realmente o caminho, Cauê. Eu não sei. Eu tenho minhas dúvidas. Eu sou um cara de um pensamento muito liberal, um pensamento muito crítico, de os dois lados podem ter razão. Um lockdown, um isolamento, uma quarentena severa, ou a liberação, contaminação do grupo não de risco e imunização da população. O povo tem que se conscientizar e evitar ao máximo. Que nem aqui a moça comentou aqui, quer ver? Quem que foi? Lima Tali, né? Lima Underline Tali. Acredito que agora que irá acontecer a contaminação por ter caído o clima. Eu diria que agora as pessoas vão parar de sair pra rua por causa do frio. O frio é um fator limitante disso. O frio, se houvesse aglomeração, teatro, cinema, supermercados cheios, o frio é um fator que iria aumentar o contágio. Mas agora, a gente culturalmente está sendo mudado. Como médico, sempre eu cumprimentei todos os meus pacientes. Então, hoje, por exemplo, foi uma família que passa no meu consultório sempre, e quando a matriarca, a mãe, vai no meu consultório, ela me abraça carinhosamente. E hoje, ela foi no meu consultório com a filha, com a neta, e a gente se cumprimentou de longe. Então, eu acho que vai ter uma cicatriz, vai ter uma mudança comportamental, não só do cumprimento, do aperto de mão, do beijo, mas de um distanciamento, agora, nos próximos meses, e isso pode ser um fator limitante. E aí, o frio, fazendo com que não haja aglomeração, por exemplo, talvez a gente não tenha o aumento do número de pessoas que se espera no inverno. Não dá para saber qual é o melhor caminho, Carla Psi. Realmente, é meio difícil estipular qual seria o melhor caminho, né? É o que eu estou falando. Fiz uma pesquisa no Instagram, eu abri uma caixinha de pergunta outro dia, se você era a favor ou contra a abertura de academia. 66% das pessoas colocaram que era contra. E o resto respondeu que era a favor. E o mais legal, assim, que aí você conhece as pessoas, dentro daquelas que colocaram a favor, que era da abertura de academia, metade eram pessoas que eu nunca vi na academia. Isso que era a questão mais legal. Eu me diverti. Eu costumo não levar muito em consideração esse tipo de pesquisa, mas eu sou a favor da liberação da academia, com certas regras, acho que é importante, mas não só a academia, precisamos rever fisioterapias, hidroginástica, a própria ginástica de rua, o povo precisa de alguma coisa para melhorar a cabeça do povo, não só a parte muscular, que é o meu maior interesse como ortopedista, né? Mas a ideia de ficar trancado, de fazer uma restrição, nós, aqui o brasileiro, temos uma cultura de sair na rua, de cumprimentar as pessoas, de abraçar, de beijar, uma cultura social, de batermos papo, e isso vai atrapalhar muito a cabeça das pessoas. A gente precisa, de alguma maneira, conseguir fazer alguma coisa que supra isso. Uma pergunta, assim, bem leiga, assim, né? Eu, advogado, perguntando, né, para um ortopedista. Pode ocorrer atrofia muscular a uma mesma pessoa de sobrepeso. Ela estava indo na academia, estava animada, aconteceu isso, aí já tem a parte de sobrepeso, ela não quer sair de casa porque ela tem medo por causa do sobrepeso, ela tem aquele problema respiratório, então ela se isola mesmo. Não faz nenhum exercício físico, fica dentro de casa. Pode ocorrer atrofia muscular, toda essa questão? A gente não usa o termo de atrofia, mas vamos lá, vamos numa parte técnica. Nosso corpo, ele está em constante, o dia inteiro, as 24 horas do dia, ou você está em catabolismo ou você está em anabolismo.
o dia inteiro. Você tem, fisiologicamente, uma destruição de tecido, 200 gramas de tecido que é destruído e 200 gramas que é construído. Isso em um paciente que não faz exercício, paciente sedentário. Uma ideia. Então a gente está numa balança entre catabolismo e anabolismo o dia inteiro. Quando você começa a instituir estímulos anabólicos, hipertróficos, você tenta levantar fisiologicamente a construção, o anabolismo, ou a hipertrofia muscular. Uhum. Artificialmente, com exercício, melhora de alimentação, sono, eventualmente hormonização, num grupo de terceira idade que eu sou a favor, eu gosto muito da ideia da hormonização, principalmente em quem tem déficit hormonal, desequilíbrio, déficit hormonal, que é o que acontece na terceira idade. Então a gente pensa nesse equilíbrio. E o que a gente sabe cientificamente é que qualquer pessoa que estiver fazendo exercício, ficar 6 meses sem fazer exercício, quase que perde todos os benefícios que ela tinha ou ganhou ao longo de anos de treinamento. Então, eu tô presenciando isso. mas existem muitas outras variáveis que eu não estou levando em consideração, como memória muscular, idade, sexo, predisposição genética, peso, que é o IMC do paciente. Hoje em dia a gente não usa muito o IMC, a gente usa a antropometria. Antropometria, bom, a mesma pessoa, a mesma altura, sexo, de 80 quilos, ela pode ter uma antropometria completamente diferente. Massa muscular baixa e gordura alta, ou massa muscular alta e gordura baixa, e tem 80 quilos, mesma altura, mesmo sexo, mesma idade, e são corpos completamente diferentes. Então, o que vai acontecer com esses organismos ao longo dessa interrupção de exercício vai ser diferente. Mas o paciente, ou o atleta, ou a pessoa que estava fazendo exercício, ela vai perdendo os benefícios e em 6 meses, em média, quase que perdeu todos os benefícios do exercício que ela tinha. Então, artrose, fibromialgia, depressão, tudo isso ela vai ter uma perda de qualidade de vida. Aí você falou na questão do idoso e a parte hormonal. Uma pessoa, em geral, que está fazendo reposição hormonal acima dos 40, né? Está lá fazendo reposição hormonal e treina, tem atividade física diária, né? Mesmo nada pesado, mas faz reposição hormonal. E aí ela parou o treino. Ela tem algum problema ela continuar com a reposição hormonal e não treinar? Então, ela vai ter que conversar com o médico dela, mas existem termos técnicos. Reposição hormonal é uma coisa, terapia hormonal é outra, modulação hormonal é outra, ciclos que muitos atletas fazem, usos de anabolizantes para ganho de massa muscular é outra coisa, mas vamos falar do que você perguntou, que seria a reposição hormonal. O termo reposição hormonal não tem a ver com o exercício físico. Uma pessoa que estiver fazendo reposição hormonal, ela vai fazer reposição hormonal fazendo exercício ou não. É lógico que se a pessoa estiver fazendo reposição hormonal e estiver fazendo exercício, ela vai ter mais benefícios do que se ela não estivesse fazendo reposição hormonal, desde que indicado por um médico. E então ela não há necessidade, ela não deve parar de fazer a reposição hormonal porque parou de fazer exercício. Agora, se ela estiver fazendo ciclo, que é o termo que a gente usa para pessoas do fisiculturismo ou pessoas que querem ganho de massa muscular, sim, ela tem que parar de usar o hormônio ou diminuir a dose de uma maneira que seja uma dose, na pior das hipóteses, fisiológica,
Uma pessoa que estiver fazendo modulação hormonal, que é um outro termo que se usa, pode não ser muito correto, pode-se ter algumas controvérsias, mas a modulação hormonal também seria um termo que algumas pessoas usam e que se elas estiverem fazendo, provavelmente elas não parem, elas não devem parar de usar esses hormônios, vão ter que conversar com os seus médicos, quem orientou, quem sugeriu, mas também não tem necessidade de parar. Entendi. Era Ah. mais ou menos isso que você estava querendo saber? Não, porque, né, pensando no segundo que você falou, aí eu fiquei, putz, né, e o pessoal que, né, vai engordar, né, tipo, pensando assim, vai engordar, vai emagrecer, né, Tem gente que vai engordar e vai ter cada gente que vai pessoa é um corpo, emagrecer. né? Vai ter gente que vai engordar, vai ter gente que vai emagrecer. O que se fala é o seguinte: vamos falar Mas então de. Oi. vamos pensar assim, que a quarentena dure mais de 60, você falou 6 meses, né? Aí tem a É, perda significativa. Aí aquela questão de memória muscular já era também. não, memória muscular você mantém por muito tempo. Por muito tempo. Né? O que você Ufa, perde em 6 meses, o que você perde são os benefícios, que o exercício físico, ele dá benefícios, ele te melhora o seu sono, ele te melhora seu humor, ele melhora a sua glicemia. Existem vários estudos mostrando que para diabéticos o exercício físico é tão bom, se não melhor, do que a grande maioria das medicações. Então, você brincou comigo de ser ministro da Saúde. Vamos imaginar, hipoteticamente, eu vire ministro da Saúde. Eu vou pedir para o Congresso fazer uma lei que seja obrigatório todos os diabéticos a fazerem musculação. Pensou? ó, O pessoal vai mandar me matar, né? Mas a gente sabe, cientificamente falando, trabalho, que o diabético tem que fazer musculação, tem que fazer exercício resistido, pilates ou hidroginástica. ó, então o pessoal que estiver assistindo e for assistir aí depois no IGTV, ó, o Dr. Fernando Cabral falou, se você tem diabetes, vá fazer exercício físico. Pronto. Exercício resistido, principalmente. É. Então, a Ah, abertura de academias é importante para essas sim, pessoas. sim. Hipertensos, diabéticos, depressivos, fibromialgia, doenças reumáticas, doenças autoimunes. É importante demais. Infelizmente, né? Espero que aconteça isso que nem você falou, na questão que já tem uma previsão da Smart Fit, por exemplo, né? Que ela volte realmente, porque, que nem você falou, é importante. E, infelizmente, no estado de São Paulo, academias e estúdios, elas estão no quinto estágio, né? Estão consideradas aquelas cores como vermelho, né? É o último a se ver, né? Para abrir, né? Eu vou te fazer uma pergunta, Cauê. Eu ouvi que em 15 de julho, ou 15 de junho, 15 de julho ou 15 de junho, as academias iriam abrir com regras importantes, regras rígidas. Você não está sabendo disso? Ó, eu tô indo pela questão do Plano São Paulo, né? Tá, o que que ele fala? Ele fala que seria depende muito da questão dos números, que depende muito da porcentagem do isolamento, ver se iria melhorar, né? Porque os municípios que não tiverem com mais de 50% de isolamento, não iria funcionar. Não ia sair do estágio 2 que a gente se encontra, né? No caso, por isso que a gente tem essa abertura. Quer ver, ó, eu tô até com o decreto aqui do Plano São Paulo, quer ver? Aqui, ó. Eu já vejo aqui. Ó, a gente está na fase 2, controle, né? Fase de atenção com eventuais liberações. Vamos lá na tabela. Aí teremos, né, atividades imobiliárias, concessionárias, escritórios, comércio e shopping center. Agora vamos lá, questão de academia. A academia, ela entra no estágio 3, ela volta a funcionar, não, minto, estágio 4, né, que é a fase 4, que ela começa a ser liberada, mas com restrições, né? Então, a fase 4 é a abertura parcial, fase decrescente com menos restrições.
que é a Então, questão onde tem os números bem assim, a linha eu, a da margem. eu acho que eles já deram uma data provável, sim. Eu ouvi falar em 15 de junho, ou 15 de julho, 15 de julho, para abertura parcial das academias. Mas o que a gente está sabendo é que tudo muda de acordo com os números, que são esses números que você está seguindo. Sim. Tudo muda. Até eu ouvi dizer que se com essa flexibilização os números crescer de novo, a gente regride. Exatamente. É o que eu concordo. Se nós começarmos a ter aumento de casos, ou sobrecarga do sistema de saúde, a gente tem que repensar estratégia Sim. e mostrar esses números verdadeiros e aí sim preconizar de novo ou novamente a tal da quarentena. Mas não é o que eu tô vendo. Sinceramente, eu acredito que a gente esteja já com uma possibilidade boa de liberação. Né? Eu espero. De coração, eu espero. Né, até perguntaram aqui, ó, esses treinos online por aplicativo são seguros? Sim, o treino online é interessante, mas tem que ver a idade, né? A terceira idade são complicados, não funciona muito, né? Para nós, estou me considerando ainda jovem, funciona, é interessante, desde que a pessoa se proponha a fazer, a seguir. Eu acho interessante. Eu tenho seguido bastante essa questão, até alguns aplicativos que foi pago até, para seguir os equipamentos que eu fui comprando. Eu já tinha alguns equipamentos em casa e aí fui comprando halter, né, anilha, todas essas coisas assim, para Se a gente for falar disso, eu aqui em casa, vou contar uma coisa fora do papo. Eu estou fazendo uma serralheria aqui em casa. Eu comprei um monte de coisa, serra, solda. Eu estou fazendo os meus aparelhos. Olha que legal. Muito legal. Fiz fazendo barras, puxadores. Puta, muito legal. E é difícil, né? É bem difícil. Eu achei que soldar era uma coisa tranquila. Nossa senhora, como é difícil soldar. Eu vou ter, se eu faço isso em casa, eu terceirizo. Meu pai, ele gosta desse negócio, ele se diverte fazendo isso. Não que ele trabalhe com isso, né? Mas ele é o É tipo. um hobby, é um hobby. É um hobby, eu tô fazendo isso. Eu tenho um personal, que ele vem em casa, a gente treina. E eu tenho mais de 250 quilos de peso, de anilha. E, então eu consigo fazer quase todos os exercícios de academia, em barra. Mas cada vez mais eu estou tentando melhorar a qualidade do meu treino. Então eu estou fazendo aparelhos, eu estou usando ideias americanas de treinamento. Então a minha academia, daqui uns. Se as academias não abrirem, daqui uns 30 dias a minha casa vai ser bacana, viu? Eu vou te mostrar, Cauê, depois eu te mostro. Não, me mostra assim que se eu levar um whey protein pra você, não libera um treininho, não. Putz, você sabe que eu sou alérgico a leite, cara. Se for uma Sério? proteína vegana, aí tá liberado o treino. Tem Mas aquela, qualquer coisa que tiver leite, hã? aquela proteína de ervilha, né? Adoro, adoro. É o que eu uso como suplemento proteico quando eu não como proteína suficiente no dia. O que acontece? Porque ultimamente eu tenho comido bem menos carne animal, e então eu estou tendo que suplementar para poder bater os macros, ou seja, a quantidade de proteína mínima diária. Eu tenho suplementado com proteína vegana. Não que eu não coma carne, eu como, mas eu estou diminuindo bastante. Ah, Eles eu têm. aumentei, eu aumentei o carboidrato em 200%. Não, carboidrato nem se fala. Eu luto contra o carboidrato dia a dia. Não, ó, eu cuido da parte de finanças lá de Jacareí. Não, o pessoal leva alimento para mim o tempo inteiro. Ó, só hoje, saca só. Me levaram pão de queijo, me levaram muffin, me levaram chocolate.
a minha diretora de assuntos tributáveis, ela me comprou, ela falou, ah, Cauê, almoça comigo hoje, eu vou comprar feijoada para 2. Imagina só. Ué, se for de graça, tamo junto, tamo Tô aí. deitando e rolando. Literalmente rolando. Rolando. Não, mas você, Cauê, você tem uma idade boa, você ainda é jovem, a sua genética é interessante. Eu lembro que você tem uma memória boa muscular. É, não acredito que você vá se ter problema nessa quarentena agora. Não acredito, não. Você não tem uma predisposição para engordar, ou eu posso estar enganado. Não, engordar não, só ganha uma frente. Uma barriguinha. Mas você bebe? Você toma cerveja, essas coisas? Não, nada. Menos Nada. mal. Então, Refrigerante, água, essas coisas não. Mas, assim, uma coisa que eu não comia e voltei a comer agora é pão. Putz. então é. O pão, ele não é um vilão. O excesso, sim. Então, se você comer um pão por dia, não vai ter problema. Você comer mais do que um pão por dia. O carboidrato, ele é excelente, ele tem que fazer parte da nossa dieta. O carboidrato é nosso amigo. É que existem dois tipos, basicamente, dois tipos de carboidrato. O carboidrato simples, aquele que a gente tem de digestão rápida, que a gente vai ter um pico de glicose no organismo alto quando a gente come, um pão, por exemplo, ou um doce, ele traz uma certa saciedade inicial. E essa saciedade inicial, ela vai acabar Deixa rapidamente. eu cortar você Oi. rapidão. Ah. 3 segundos vai acabar a live, eu vou fechar e a gente